A neurose de angústia. Diferente das neuroses clássicas, a neurose de angústia pertence ao grupo das neuroses atuais. Freud observou que, nesses casos, a angústia não tem origem em conflito psíquico simbólico, mas em uma tensão sexual acumulada ou mal elaborada no corpo. Presta atenção. Uma tensão sexual acumulada ou mal elaborada no corpo. Ou seja, há uma origem somática da angústia, ligada ao funcionamento pulsional e não à repressão simbólica. Os sintomas mais comuns são crises de ansiedade, palpitações, tremores e sensação de catástrofe iminente. Vai acontecer alguma coisa. Freud via essa neurose como um curto-circuito entre o corpo e o psiquismo. A energia pulsional não encontra uma via, né, simbólica para se expressar. E aqui, gente, na página 12 diz, né, que a neurose de angústia foi descrita por Freud em 1895, em um trabalho intitulado Sobre a justificativa de isolar da neurastenia um complexo sintomático particular sob o nome de neurose de angústia, ou angstneurose. Lembrando que neurastenia está relacionada a questões físicas, né? E a neurose de angústia já está relacionada a essa questão mais psicossomática, por assim dizer. Então aqui, ó, comparando neurose de angústia com neurose atual. Está lá na página 13 e na página 14 da apostila. Freud considerou a neurose de angústia como uma neurose atual, ou seja, uma neurose que depende de um conflito imediato agudo em relação com a abstinência sexual. De novo, a questão sexual é preponderante aqui, né? O acúmulo de tensão sexual que não pode se realizar nem no plano físico, nem em elaboração psíquica, é diretamente passado ao plano somático sob a forma de angústia. Hoje em dia, essa visão reativa faz o comportamento sexual foi abandonado. Okay? O acesso de angústia é considerado como um fracasso do recalcamento e da instalação de sintomas. O acesso de angústia assinala, pois, antes de tudo, a ausência de uma estrutura neurótica suficientemente elaborada ou mesmo inexistente. Então, do que a gente está falando? O que leva as pessoas a procurarem a ajuda psicanalítica? A angústia. A neurose de angústia está falando do quê? Do básico, gente. Né? O que nos move? Infelizmente, a angústia. E seja por qual razão for. Né? Seja por qual razão for, nós estamos, de alguma maneira, carregados pela angústia. Com efeito, na página 14, a gente vai ter aqui uma leitura, na página 14 ainda, um texto que diz assim, ó, página 14, o segundo parágrafo. Com efeito, a angústia neurótica, propriamente dita, ó, como se viu, é a angústia de castração. De novo, relacionada a quê? Ao complexo de Édipo. A castração acontece lá, não é? Aquela imposição de limite que é feita pelo pai em relação ao falo. Seu arranjo por meio dos diferentes mecanismos de defesa neuróticos, mesmo que inconsistentes ou precários, raramente deixam a angústia em estado puro. Pelo contrário, a angústia esquizofrênica, por exemplo, é feita de sentimentos de transformação interior e exterior, com perda dos limites do ego, ou seja, da realidade, de onde a denominação de angústia de fragmentação. O acesso de angústia, nesse caso, é máximo e no mais alto grau comunicativo ao entorno. Então, gente, quando a gente fala de angústia, está falando de algo que foi objeto do estudo de quem? De Freud. Por que as pessoas são angustiadas? A razão da minha angústia. Se não me engano, de novo, vou citar o mesmo livro, né? O Mal-Estar na Civilização. Onde Freud ele trata das questões relacionadas à felicidade humana. Por que não somos felizes? Por que temos sempre uma angústia? Por que nós temos sempre uma angústia? Por causa da culpa? Aí ele cita a religião também, vai citar vários fatores. Esse livro é uma leitura também que vale a pena fazer, gente. O Mal-Estar na Civilização. Tá? É importante fazer essa leitura. Bom, ainda na página 14, nós temos o seguinte trecho que diz assim: em posição intermediária, há um terceiro tipo de angústia. Qual? Com desencadeamento, às vezes, brutal. Pode dar lugar a uma doença orgânica, onde se fala, por exemplo, de ataque de pânico. Ataque de pânico. Ou distraído instalado em um contexto depressivo. Trata-se essencialmente de uma angústia de falta a ser. Falta a ser. Em que a menor perda de objeto afetivo é vivida como catastrófica. Até porque essa falta a ser vincula esse sujeito que
A quê? A um sentimento de que ele só é por causa daquilo que ele tem. Se ele não está vinculado àquilo, então, o que ele diz? Ele não tem nada. Porque para ele ser, ele precisa que alguém o faça ser. E ele não tem alguém que o faça ser, então ele está o quê? Em angústia. Falta que ele seja. Por quê? Porque ele depende daquilo, né? Ele depende desse objeto afetivo. Interessante que, por exemplo, um pastor que perde uma igreja. Eu vi isso, tá? Um pastor que perde uma igreja, estava à frente de uma igreja e perdeu a igreja. Ora, como é que ele fica? A gente ouve falar de pastores sem ovelhas por aí. O cara está numa condição de angústia porque ele perdeu o quê? Ele perdeu aquele poder, ele perdeu aquela influência, ele não está mais à frente do trabalho. O que fazia ele ser o que ele era? Aquilo ali que ele fazia. A partir do momento que eu entrei em crise, eu gritava naquele monte ali da Santa Cruz, meu Deus, o que eu sou agora? Aí entra tudo. Identidade, porque você não sabe mais quem você é. Existencial, porque você não sabe mais o que você vive. E a mulher terminar com ele. Mas aí vale mais uma vez, pessoal. Cada vez que isso será. Não existe angustiar por pouco. É pouco para o senhor. Entendeu? Nunca é pouco para o sujeito. Nunca é pouco. Mas o que para ela é só uma barata, para ela é só uma barata. O senhor pode ser um grande pavor noturno. Então, o que a gente chama de pouco para o outro, entendeu? Será que é pouco mesmo para o outro? Como é que nós temos condições de... você está fazendo tempestade num copo d'água. Mas será que esse copo d'água não é para ela uma tempestade mesmo? E aí a grande questão que a gente tem hoje dentro das casas é a validação. Eu vou chamar de validação, que hoje se considera quando se fala de inteligência. E a validação é o quê? É você validar o sentimento que o outro tem. Independente de para você não ser nada. O teu filho, tua filha chega falando uma coisa e você fala besteira. É palhaçada, é escuro. Vamos aí. Valide aquele sentimento. Valide aquela emoção. Não despreze. Então, mas você tem que ter ou pelo menos para a sua pessoa. Para por de fora, né? Só cada lá você vai aceitar o tamanho da gravidade que ela está. Cada uma palavra. Ó, o caminho é por. Senão nós vamos angustiar por tudo, rapaz. Por exemplo, o Flamengo vai jogar amanhã. E se ele perder, vai ficar angustiado. Tomara que perca mesmo, né? Bom, vamos lá. Em que a menor perda de afetivo é vivida como catastrófica. Olha lá, a menor perda é vivida como catastrófica. É a angústia depressiva dos estados limítrofes, né? Desse modo, o grande excesso de angústia é a porta de entrada maior da psicose e da depressão, a um grau bem menor da neurose. Ela pode também introduzir uma evolução psicossomática verdadeira. E quando a gente fala de psicossomática, a gente está falando de quê? Doenças que vão do psiquismo que vão se manifestar no corpo físico, né? Então, a gente tem aqui a questão da origem das angústias. Olha aqui onde a gente está aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Origem das angústias. Tem um texto, já falei para vocês aqui, né? Do Freud. Nas páginas 12 e 13, nós temos aqui, ó, as origens da angústia. A ansiedade relativa a uma dificuldade real da vida origina angústias. O que mais origina angústias? O contato com certos objetos ou, em algumas situações, como, por exemplo, o enclausuramento, pode desencadear angústia. Não é? O que mais desencadeia angústia? Ó, pode termos aí a questão de angústia ligada a uma dor orgânica. Você está angustiado porque ela está com uma dor. Sofrimento de saúde. Não vai gerar angústia? Principalmente quando a gente fala de uma doença que a gente vai dizer, o médico vai dizer que é o quê? Porque, gente, quem é que não fica angustiado ao saber que está com uma doença que não tem cura? O tratamento é um tratamento difícil. Por exemplo, a pessoa que está com leucemia vai passar por todo aquele processo de tratamento de leucemia, que é um processo desgastante. Vai ser angustiante. É necessário que essa pessoa, nesse processo de tratamento fisiológico, ela também tem um acompanhamento psíquico.
tem esse pensamento, esse evento psicológico, né? Então aqui, ó, aí tem a questão da angina do peito, né? Ó, verdadeira sensação de morte iminente que poderá criar alguns problemas de diagnóstico para o médico. Tanto mais que a angústia dita neurótica, é acompanhada com frequência de suores, espineia, palpitações e até mesmo dores. Esses sintomas, por si sós, podem, aliás, constituir crises larvadas ou equivalentemente menores. Mas então nós temos aí as origens. Aí aqui que a gente pode hoje relacionar as neuroses de angústia ao transtorno de ansiedade generalizado, tá? Que a gente já falou aqui. Querendo ou não, a angústia tem uma relação com o quê? Com a ansiedade. Né? E o que é a ansiedade? Conforme os filósofos de plantão dizem que a ansiedade é excesso de presente, né? De futuro? Presente. Não. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Exatamente. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno de pânico, né? Quando há crises súbitas de angústia intensa. Então, as neuroses de angústia se transformaram naquilo que hoje chamamos de transtorno de ansiedade generalizada ou de pânico. Então, gente, lidar com a angústia é a tarefa básica, né? Do psicanalista nos dias atuais. Aí. Então, o que nós